Então, como a gente já fez essa pequena introdução aí, hoje a gente vai falar da fisiopatologia dos traumatismos crânioencefálicos, né? Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, os traumatismos em geral representam a principal causa de morte em indivíduos abaixo de 45 anos. Então, é uma situação prevalente, é uma situação que vocês vão encontrar com muita frequência em qualquer plantão de ambulatório, de porta aberta que vocês fizerem, mesmo que vocês não estejam em hospitais de referência de trauma. Pode ser que vocês recebam para primeiro atendimento um paciente portando traumatismo em geral e dentro do contexto traumatismo crânioencefálico e traumatismo raquimedular, e que o reconhecimento dessa lesão com a preocupação de se prevenir um mal maior, já que o trauma já aconteceu, fazendo com que esse paciente seja corretamente encaminhado, seja corretamente protegido do ponto de vista de evitar a hipóxia e a hipotensão concomitante nesse trauma, ele deve estar sempre em mente de todo plantonista de qualquer forma de ambulatório. Ah, mas eu vou dar plantão num hospital pequeno que não é referência de trauma. A chance, mesmo assim, de você pegar um paciente que sofreu uma queda em casa, tá? Um idoso, nós vamos ver que no idoso a principal causa do TCE é a queda, e são quedas da própria altura, que vai chegar mesmo no seu hospital pequeno. Né? Vocês vão ter oportunidade de trabalhar até dentro de uma unidade básica com eventuais traumas. Né? O paciente sofreu uma queda de bicicleta perto do posto e é levado para lá num primeiro momento. Né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. E como eu falei lá antes do início efetivo da aula, a fisiopatologia, vocês vão ver, ela está diretamente ligada à clínica e às manifestações de apresentação. Diretamente, eu tenho que reconhecer qual é o tipo de dano, fratura linear, fratura com afundamento, hematoma extradural, hematoma subdural, contusão cerebral, lesão axonal difusa, edema cerebral. Eu tenho que reconhecer isso porque é ele que vai me dar o sintoma que o paciente vai apresentar. Né? E ele que vai me dar o cuidado que eu tenho que ter com esse paciente, principalmente se eu vou ter que encaminhá-lo rapidamente e responsavelmente para uma unidade de trauma, onde muitas vezes ele vai precisar passar por procedimentos neurocirúrgicos. Tá? Então, é isso que a gente vai abordar. Então, a lesão do traumatismo crânioencefálico, ele se refere a qualquer tipo de lesão que se assenta sobre o segmento craniano, podendo envolver as estruturas externas do crânio de proteção, que são o escalpo do couro cabeludo e os ossos do crânio, as meninges, que envolvem o sistema nervoso central craniano, dura mater, aracnoide e pia mater, o tecido cerebral propriamente dito, os nervos cranianos e os vasos intracranianos. Então, qualquer uma ou mais dessas estruturas pode sofrer dano quando há uma transferência de energia para esse segmento cefálico. Né? Então, cerca de 1/3 a metade das mortes que ocorrem no indivíduo traumatizado são em consequência do TCE associado, então, quer dizer, é muito alto. Né? O paciente sofreu um politrauma. Se tem TCE, quase metade das vezes que esse paciente vai evoluir com óbito vai ser por causa desse traumatismo crânioencefálico. Né? A principal causa são, como a gente viu e falou, são os acidentes automobilísticos. Na maior parte dos países é mais da metade, é mais de 50% das situações. Tá? E aqueles pacientes que não vão morrer imediatamente em decorrência daquele trauma crânioencefálico, nós vamos encontrar que em até 3% eles vão permanecer severamente incapacitados, com estado vegetativo persistente. Significa que eles vão entrar num quadro de inconsciência e sem contato com o meio externo, que pode perdurar por meses ou anos nessa condição. E 16% desses sobreviventes vão ficar gravemente incapacitados
com alguma sequela neurológica, algum dano motor, algum dano de linguagem, etc. Então, num paciente com trauma grave, metade ou mais vai morrer inicialmente, 16% vai ficar com uma sequela grave e 3% podem ficar indefinidamente inconscientes, dependendo de cuidados e, às vezes, até cuidados intensivos. Então, as principais causas são os acidentes de trânsito, em mais da metade das vezes, as quedas em geral, em 36%, as agressões, em 5%, e as outras causas em geral, incluindo aí os acidentes envolvendo os esportes, em 7%. Cada faixa etária tem uma predisposição. As crianças, em 90%, são por acidente de trânsito e queda. Nos adultos jovens, 50% a 60% os acidentes de trânsito, e nos idosos, 60% a 70% são as quedas, sendo que as quedas gerando TCE com morte é a terceira causa de mortalidade nos idosos, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Tá? A fisiopatologia disso. Quando a força é transmitida para o segmento craniano, produzindo lesão, nós vamos ter dois grupos de lesões: as lesões primárias e as lesões secundárias. As primárias são aquelas que são determinadas pela ação direta e imediata do trauma, e depende do tipo de agente que está causando a lesão, um acidente automobilístico, uma queda de altura, um projétil de arma de fogo, uma pancada sobre a cabeça, etc., sendo produzidas, então, no momento exato que o trauma aconteceu. Obviamente que algumas podem até progredir e aumentar de intensidade ou agravamento com o decorrer do tempo após o impacto inicial, mas todas vão iniciar nesse momento do trauma. São elas as fraturas de crânio, as lacerações do tecido cerebral, que é quando o tecido cerebral rompe as meninges e o osso e se exterioriza, a contusão cerebral, a lesão axonal difusa e os hematomas extra e subdurais. E as lesões secundárias, elas vão aparecer, às vezes, até semanas depois do trauma inicial. E elas vão, obviamente, complicar a sobrevida e a morbidade dos pacientes. São elas os edemas cerebrais, a hipertensão intracraniana, os distúrbios circulatórios e respiratórios, como a hipotensão arterial, o vasoespasmo cerebral, a infecção intracraniana, principalmente nas lesões que comunicam a cavidade craniana com o meio externo, e nas fraturas múltiplas, principalmente envolvendo ossos longos dos membros inferiores, como o fêmur, e da bacia, podem gerar êmbolos de gordura provenientes da díploide desses ossos que entram na corrente sanguínea e vão causar embolia gordurosa no cérebro, como a gente apresentou lá em uma das formas de lesão isquêmica do cérebro, nas doenças cerebrovasculares, a gente chegou a falar disso aí. Das lesões secundárias, chama atenção que em 85% dos casos de morte por TCE, a lesão secundária mais frequente foi a hipóxia, então a falta de oxigenação do tecido cerebral. Isso é importante para o primeiro atendimento. Então, o que eu falei lá na apresentação da aula. Toda vez que eu falar de trauma em geral, o primeiro medida terapêutica eficaz, qual que é? Prevenção. É eu evitar que ocorra o acidente automobilístico, que ocorra a queda, que ocorra a agressão, etc. Se isso não foi possível e ela aconteceu, o segundo ponto importante na abordagem é o correto atendimento na cena do acidente. Esse correto atendimento, ele envolve a imobilização do paciente para evitar um dano maior, por exemplo, sobre a coluna, coluna vertebral, a estabilização da via aérea, mantendo a via aérea aberta e pérvia, garantindo com isso uma oxigenação, ofertando oxigênio suplementar a esse paciente já
no momento do atendimento em cena, em loco, e observando se existe qualquer sinal de sangramento externo. E se houver qualquer sinal de sangramento externo, esse sangramento tem que ser estancado, correto? E, obviamente, podem haver sangramentos internos, que eu não vou identificar nesse momento inicial, e que esse sangramento interno vai concorrer para a hipotensão arterial, que eu tenho que evitar também. Então, no momento inicial do atendimento, lá no local do acidente, eu vou repor a volemia do paciente, tendo acesso, garantindo um acesso venoso, preferencialmente em membros superiores, e vou infundir líquido com soro fisiológico ou Ringer lactato. Então, segundo momento, então, atender o paciente corretamente. E aí, vou levar o mais rápido possível para o local mais adequado nas proximidades para atendimento do trauma. Chegou no atendimento, chegou na sua mão como plantonista. Então, você é responsável pela terceira etapa inicial de atendimento e que você vai prevenir o dano neurológico secundário. Então, você vai pressupor que aquele paciente pode ter um dano crânioencefálico, porque ele é vítima de um acidente, né? Então, até prova o contrário, qualquer parte do organismo dele pode ter sofrido um impacto, e você vai fazer, então, a prevenção do dano neurológico secundário. E as duas coisas que você vai dar continuidade ao atendimento inicial para prevenir esse dano é evitar que esse paciente faça hipóxia e hipotensão. Então, você vai continuar garantindo a via aérea pérvia, você vai continuar garantindo a oferta e a oxigenação tecidual dele, fazendo com que ele tenha uma ventilação pulmonar adequada. Isso inclui que, se você identificar um pneumotórax, você tem que drenar esse pneumotórax imediatamente. Isso significa que, se você identificar que a via aérea dele não está pérvia, está obstruída, você tem que desobstruir, às vezes até através da instituição de uma via aérea permanente, que é a intubação orotraqueal, e você tem que ofertar oxigênio. Você tem que continuar mantendo a infusão de líquido desse paciente, garantindo a volemia dele, mantendo a pressão arterial, inicialmente pela reposição volêmica. E tem que fazer de tudo para identificar se esse paciente está tendo uma perda sanguínea em algum ponto, porque até prova o contrário, toda hipovolemia associada ao trauma está relacionada ao choque hipovolêmico por hemorragia externa ou interna. Tá? Então, vocês já veem que, pela descrição, pela evolução das lesões que podem acontecer, as primárias você só vai poder evitá-las com a prevenção. Já as secundárias, você vai evitá-las atendendo corretamente o paciente desde o momento que ele sofreu o impacto e sofreu o acidente, tá? Bom, como que as forças vão se transferir para o segmento cefálico e daí produzir as lesões? Primeiramente, essas lesões podem ser abertas ou fechadas. Então, o golpe sobre a cabeça ele pode ter a origem penetrante, significa que ele vai comunicar o meio externo com a cavidade intracraniana, então uma lesão aberta, ou pode ser de natureza contundente, onde não vai haver essa comunicação. E o traumatismo sobre as estruturas, mesmo extracranianas como escalpo e crânio, quanto intracranianas, tecido nervoso, meninges, vasos e nervos, vai ser de natureza fechada, sem a comunicação com o meio externo, tá? Uma vez aplicada, essa força pode passar através do crânio, do scalp, da dura mater, da aracnoide e da pia mater, que são as meninges finas ou leptomeninges, do espaço subaracnoide e finalmente atingir o encéfalo. E aí, nesse caminho, nenhuma, alguma ou todas as estruturas podem ser fisicamente lesadas. Então, tudo vai depender da intensidade da transferência de energia e não da característica externa. Então, esse quadrinho aqui é muito importante também para o plantonista da urgência e emergência. É necessário ter em mente que uma lesão encefálica grave pode ocorrer na ausência de uma lesão externa.
E, por outro lado, a existência de lacerações externas graves e mesmo fraturas de crânio visíveis não indicam necessariamente a lesão do encéfalo subjacente. Então, não basta eu olhar externamente, fisicamente, para o meu paciente, fazendo a ectoscopia da região craniana e B, isso aqui tem uma baita fratura aqui, o osso está comunicando aqui para fora. E esse paciente está gravíssimo, deve ter uma lesão lá. Tomou um tiro na cabeça, tem um orifício aqui na região frontal. E esse paciente vai morrer que provavelmente lesou o cérebro. Nem sempre. Até mesmo os impactos de projétil de arma de fogo podem produzir lesões de ferimento de entrada aparentemente graves, e o trajeto do projétil pode não envolver dano estrutural importante e o paciente não vai ter uma complicação maior. E do outro lado, você pode aparentemente ver o paciente vítima de uma queda doméstica, por exemplo, que aparentemente não tem nada externamente e ele pode ter uma contusão cerebral, pode ter uma hemorragia subaracnoide traumática, né? Pode ter um hematoma subdural crônico que não vai ser relacionado com uma lesão visível externa, tá? Então, tudo depende da cinemática do trauma, o quanto de energia está envolvido naquele acidente. Então, as quedas, por exemplo, é um bom exemplo para a gente analisar essa situação. Uma queda de meio metro de altura tem uma transferência de energia X. Uma queda de 10 metros de altura tem uma transferência de energia muito maior. Então, é por isso que a gente pergunta no primeiro atendimento do trauma o que aconteceu com aquele indivíduo e tenta achar o mecanismo de cinemática dele. Né? O que foi isso que o SAMU está atendendo? A um acidente automobilístico. Mas como é que foi o acidente? Qual o tipo de veículo envolvido? Qual a possível velocidade que estava esse veículo? Tem sinal de frenagem? Então, o veículo colidiu com um anteparo fixo da rodovia. Tem marca de freada? Tem. Então, ele reduziu a velocidade. Não tem. Qual que é o limite de velocidade dessa via? 110 km por hora. Se ele estivesse respeitando o limite, que quase nunca é a realidade dos acidentes automobilísticos, e não há marca de freada, significa que esse paciente, que esse indivíduo, chocou o seu veículo com um anteparo a uma velocidade de 110 km por hora. Então, vocês imaginam o que vai acontecer com a cabeça dele quando essa cabeça chocar contra o para-brisa, se tiver a marca lá. Então, chegou lá, foi atender a batida de carro na BR, não tinha marca de freada, o limite da via está acima de 100 km por hora, você chegou no carro, tem o sinal da tatuagem traumática no para-brisa, né? O para-brisa está quebrado, até prova contrário, quem quebrou o para-brisa foi a cabeça do motorista, né? O volante está quebrado, até prova contrário, quem quebrou o volante foi o tórax do motorista. O painel está quebrado, até prova contrária, quem quebrou o painel foi o joelho do motorista. Um paciente a 110 km por hora, chocando com um anteparo fixo, com provável lesão craniana, torácica e de membros inferiores, vocês já têm que imaginar o que vocês vão encontrar lá no pronto-socorro. Com essa história de cinemática, vocês são obrigados a procurar todos os tipos possíveis de lesão craniana primária, todos os tipos possíveis de lesão da coluna vertebral, todos os tipos de lesão possível de traumatismo torácico, todas as lesões possíveis de traumatismo de bacia e de pelve, porque a cinemática mostrou isso para vocês. Né? Então, isso é muito importante também no atendimento de qualquer traumatismo. Essa figura é uma figura bem antiga, mas bastante ilustrativa e atual para o ciclo, né, que envolve essas transferências. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma lesão contundente do crânio, né, uma lesão crânio-cerebral fechada. Essa lesão, por exemplo, pode causar uma fratura de crânio. Se ocorrer essa fratura e houver laceração da meninge subjacente a ela, eu posso ter o vazamento de líquor do espaço subaracnoide, que vai consistir em uma fístula licórica, né? O que aumenta a chance de infecção dessas meninges.
né? Então, olha lá a sequência. O paciente sofreu uma paulada na cabeça, teve uma fratura de crânio que rompeu a meninge e está vazando líquor pelo ferimento. Então, eu já sei que quanto precocemente eu tratar essa lesão, eu vou evitar um dano terciário lá, que é a infecção do sistema nervoso central. Essa fratura do crânio pode comprometer os nervos cranianos nos seus locais de saída do crânio. Então, o paciente vai apresentar um déficit daquele ou daqueles nervos cranianos. O mais comum são as lesões do nervo olfatório. Por quê? Porque eles são muito delgados, muito finos e passam pelos crivos do osso etimoide, lá na fossa anterior do crânio. Então, qualquer chacoalhamento, qualquer transmissão de energia ali pode fazer com que esses filamentos nervosos do nervo olfatório sejam danificados. Então, o paciente vai evoluir com uma anosmia, perda do olfato, né? Pode evoluir com uma paralisia facial periférica, por lesão do nervo facial no forame estilomastoide. Pode evoluir com uma cegueira monocular, por lesão do nervo óptico, e assim sucessivamente, tá? Essa fratura de crânio também pode levar a um hematoma extradural. Nós vamos ver essa relação aqui, principalmente se ela for ao nível do osso temporal, onde passa a artéria meningea média, que pode ser rompida e fazer com que haja colecionamento de sangue entre o osso e a dura mater. Então, eu vou ter hematoma extradural. Se eu tenho hematoma extradural, ele vai comprimir o cérebro, então ele vai formar hérnias encefálicas. E se eu não tirar essa compressão, esse mecanismo vai levar à morte por hipertensão intracraniana. A fratura de crânio pode levar a uma contusão do tecido cerebral adjacente a ela, né? Essa contusão cerebral pode evoluir com edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, hérnias encefálicas e morte, né? A lesão fechada pode não causar fratura, mas pode causar diretamente uma hemorragia no espaço subdural, um hematoma dentro do cérebro, né? Ou uma hemorragia subaracnoide, ou uma contusão cerebral. Isso vai evoluir com hipertensão intracraniana, hérnia encefálica e morte se eu não retirar essas lesões que são expansivas e que estão contribuindo para o aumento da pressão intracraniana. As lesões traumáticas primárias, elas vão ter diferentes causas e mecanismos de ocasionamento delas. O mecanismo mais importante é a transferência de energia, né, transferência de força dinâmica no momento do trauma. E essa transferência ela pode acontecer sobre a cabeça de duas maneiras, através das forças de impulso e através das forças de impacto. No impulso é quando a cabeça é movimentada rápida e intensamente, sem impacto direto no crânio. Então, a gente tem aí, por exemplo, um indivíduo que está trabalhando, vamos supor, na obra, né? E eles... Não, esse não vai ser bom, não, da obra, não. Deixa eu ver aqui um exemplo mais fácil de colocar a cabeça em movimento. Um indivíduo num veículo automotor, a 50 km por hora e há uma desaceleração súbita desse veículo. A cabeça que estava em posição neutra vai continuar pela inércia e vai ser acelerada em direção anterior. Então, esse é um impulso onde a cabeça saiu da posição de repouso para a posição de movimento sem que houvesse impacto direto sobre ela. Ou eu posso ter também o impulso quando a movimentação rápida e intensa da cabeça cessa sem haver batida da cabeça sobre um anteparo. Então, por exemplo, o mecanismo de chicote, né? O paciente é projetado para frente, faz aquele movimento de hiperflexão da coluna cervical até o limite da flexão e a cabeça é subitamente desacelerada e volta para trás, né? Então, toda vez que houver colocação da cabeça em movimento ou parada do movimento da cabeça de forma súbita, sem que haja um impacto contra um anteparo, eu estou diante de uma força de impulso. Já o impacto é quando um objeto atinge a cabeça em posição fixa ou livre para se mover,
ou quando eu tenho a desaceleração súbita da cabeça de encontro a uma superfície rígida. Aí sim entra a questão da queda lá na obra. Então, o paciente está lá no segundo andar da obra, sem equipamento de proteção, cai do andaime. Então, ele é subitamente acelerado e na hora que ele bate lá no solo, ele tem uma desaceleração súbita da cabeça contra uma superfície rígida. O impacto vai ter causa de lesão por dois submecanismos. O contato, né, que é esse, então, quando o objeto rígido freia ou acelera a cabeça, e aceleração e desaceleração do cérebro dentro da cabeça, quando a cabeça é movimentada ou parada de movimentar através de uma força de impacto. Então, aqui está esse resumo, né? Então, atuações de força dinâmica, impacto ou impulso, elas ambas podem levar à movimentação da cabeça. Isso pode movimentar o cérebro lá no sentido de translação, no sentido de rotação e no sentido angular. Então, o cérebro pode se mover em várias direções dentro da caixa craniana. Isso vai levar a uma deformação do tecido cerebral, com compressão, estiramento e secção desse tecido, que vai produzir a lesão no crânio, nos vasos sanguíneos e no cérebro propriamente dito. O impacto pode ser por contato direto, que vai levar à deformação do tecido cerebral e aí, por fim, as lesões no crânio, nos vasos e no encéfalo. Então, aqui de desenho, né? Então, o impulso, quando a cabeça é acelerada, tá? Ou o impulso quando a cabeça é desacelerada, sem ela bater no anteparo. O impulso mais impacto, quando ela é acelerada ou desacelerada, contra um objeto rígido. E os tipos de deformação: a compressão do crânio e das suas estruturas, a tensão aplicada às suas estruturas e a rotação ou cisalhamento do tecido nervoso. Cada uma vai contribuir para um tipo de lesão, como está descrito aqui, ó. Geralmente, as fraturas dos ossos do crânio, as lacerações do tecido cerebral, o hematoma extradural e a contusão cerebral são lesões causadas pelo mecanismo de contato. Então, algo que se choca contra a cabeça. As contusões cerebrais, o hematoma subdural e a lesão axonal difusa podem ser causadas pelos mecanismos de aceleração e desaceleração do impulso. A síndrome da criança espancada e a encefalopatia traumática crônica, que são situações especiais, a criança maltratada como uma vítima de abuso, e a encefalopatia traumática crônica, relacionada muitas vezes a práticas esportivas que causam danos progressivos sobre o crânio, vão ser causadas por mecanismos de aceleração e desaceleração através do contato, né? O contato, aceleração, desaceleração, a síndrome da criança espancada, aceleração e desaceleração por contato. A encefalopatia traumática crônica, por contato, aceleração e desaceleração, isquemia do tecido cerebral e lesão da barreira hematoencefálica. Cada uma disso aqui nós vamos entrar em detalhe nessas duas síndromes que eu vou falar no final da aula, tá? Aí agora vamos começar das principais lesões primárias: fratura do crânio, laceração, os hematomas extra e subdurais, as contusões cerebrais e a lesão axonal difusa, as características morfológicas dele. Fratura de crânio resulta sempre de um agente, da ação direta de um agente contra a cabeça por impacto. Então, ou eu caio e bato a cabeça no chão, ou eu recebo uma pancada na cabeça com uma garrafada, ou eu recebo uma pancada na cabeça com uma paulada, né? Ou eu bato o carro e bato a cabeça no para-brisa, etc. As propriedades mecânicas individuais do crânio em cada idade vão estar diretamente relacionadas. Então, a criança pequena é raro sofrer fraturas, porque o osso ainda é muito elástico, ele não tem ainda a rigidez total, então ele comporta melhor o recebimento dessas forças sem sofrer fraturas.
E quando sofrem, muitas vezes elas são fraturas tipo galho verde, né, onde não há a ruptura completa de todas as camadas do osso. Tá? Na criança pequena, aí a gente já tem acima de 2 anos o comportamento igual o do adulto, mas ainda tem também um tipo de fratura no crânio que é específico delas, que é a fratura em bola de ping-pong, principalmente quando ela bate em quinas ou sofre pancadas diretas no crânio. O crânio fratura, sofre um afundamento, sem também comprometer a fratura em todos os segmentos do crânio, como se você amassasse a bolinha de ping-pong mesmo. Pegar a bolinha de ping-pong e amassar ela, você vai ver que ela vai entrar, né? Vai ter aquela depressão sem quebrar a bolinha. Isso acontece na criança. E no idoso, pelo contrário, as fraturas já são bem mais frequentes, até por forças de impacto pequenas, porque o crânio, como todos os outros ossos, também vai sofrer do processo de osteoporose. O local do impacto também determina, né? Então, a diferença de espessura. Por isso, em geral, o local mais comumente ocupado pelas fraturas de crânio lineares é o osso temporal, que é o mais fino da caixa craniana, então é o local mais frequente, tá? E depende do tipo de agente. Quando é o choque sobre uma superfície plana, geralmente nós temos as fraturas lineares. Quando é através da pancada com objetos pequenos e irregulares, como pedradas, por exemplo, eu tenho a fratura por depressão, a fratura com afundamento. E quando eu tenho o choque de objetos pontiagudos ou projétil de arma de fogo, eu tenho as fraturas penetrantes, inclusive comunicando a cavidade craniana e o tecido cerebral danificado através de uma laceração com esse meio externo. Então, aqui nós temos exemplos morfológicos disso. Então, um crânio com uma fratura linear, estendendo desde a região parietal até a região temporal lá embaixo. Tá? Aqui nós temos uma fratura cominutiva, né? Provavelmente com afundamento. Então, houve uma fratura e esse fragmento afundou para dentro do crânio, gerando uma deformidade, uma área de comunicação. Se romper junto aqui a meninge e o tecido cerebral e houver uma comunicação com o meio externo, com a lesão aberta do scalp, nós vamos ter uma condição de laceração desse tecido. Aqui no exame radiológico, vocês vão ver lá no pronto-socorro na tomografia, uma grande fratura linear indo de região frontal para a região parietal, tá? Aqui uma fratura da base do crânio, da base do osso petroso, isso aqui é o osso do ouvido interno, aqui é o meato acústico interno, aqui é onde estão a cóclea, os canais semicirculares, aqui é a mastoide do paciente, as células aéreas da mastoide, e o traço de fratura atravessando aí. Este tipo de fratura comumente causa otorragia, sangramento pelo ouvido, e otolicorreias, saída de líquor pelo ouvido. Tá? Aqui uma tomografia mostrando uma fratura cominutiva, né, em vários fragmentos, com afundamento, comunicando o meio externo com o interno. Como é que eu sei que comunicou? Olha lá, ó, tem uma bolha de ar lá dentro do crânio, um pneumoencéfalo. Como é que esse ar veio parar aqui? Porque essa fratura rompeu as meninges e, como havia uma comunicação com o meio externo, entrou ar dentro da cavidade craniana. Se isso aqui não for tratado precocemente, com cirurgia para remover, fazer a limpeza desse ferimento, reparar a dura mater, a chance de infecção aqui em algum momento de evolução desse paciente é muito alta, né? Aqui outro caso, uma menina de 13 anos que sofreu uma foiçada na cabeça. Então, a fratura cominutiva, que é a tomografia dela, ó, mostrando essa falha, isso aqui é o tratamento cirúrgico dela, tá? Então, aqui foi feita uma incisão na região frontal dela, expondo toda essa região, abriu a pele assim, ó, rebateu a pele para baixo em direção à órbita, a órbita está aqui, o teto da órbita, ó, esse limite da fratura está aqui, e esse afundamento está lá, ó.
Então, todo esse osso vai ser removido, né? Foi removido, isso tudo é lavado exaustivamente, a dura mater que foi rompida, o fragmento está lá dentro, vai ser suturada para poder você evitar o dano maior desse paciente. Nós podemos ter também fraturas na base do crânio, que vão gerar sinais característicos clínicos de apresentação, como o hematoma palpebral, chamado de blefarohematoma, o hematoma atrás da orelha, chamado de hematoma retromastoide. Esse aqui é o sinal do panda ou do guaxinim, esse aqui é o sinal da batalha, nós vamos mostrar aqui. Pode ocorrer fístula licórica, como eu descrevi naquela fratura da mastoide lá, né? Então, a saída de líquor pelo ouvido ou pelo nariz, tá? Lesão de nervos cranianos, através da passagem dele nos forames da base do crânio, e a entrada de ar e bactérias no crânio, no pneumoencéfalo, tá? Então, aqui a gente vai mostrar, ó, os olhos de panda ou guaxinim, o blefarohematoma. Então, todo paciente chegar no pronto-socorro com esse sinal aqui, mesmo que for unilateral, até prova contrária, ele tem uma fratura de base do crânio. O sinal da batalha, o hematoma retromastoide. Ó. Por que chamado sinal da batalha? Que nos primeiros conflitos da humanidade, né, onde as agressões nas guerras eram principalmente por instrumentos contundentes, esse era um achado comum nos pacientes vítimas de lesões, ferimentos e mortes lá no campo de batalha, né? Então, eles morriam por traumatismo intracraniano fechado e quase todos manifestavam esse sinal aí que tinha relação com as fraturas da base do crânio, tá? Outra lesão primária é a laceração do tecido cerebral. É quando, então, uma ferida transfixa o scalp, o crânio, a meninge e lesa o tecido cerebral lá, comunicando esse tecido cerebral lesado diretamente com o meio externo. Tá? Geralmente as causas são golpes intensos sobre a cabeça, usando objetos pontiagudos, os projetos de arma de fogo, tá? E as lesões automobilísticas. Então, aqui a gente tem um exemplo de um tiro intracraniano. Então, o tiro entrou aqui desse lado, esse é o orifício de entrada, transfixou o crânio todo, gerou toda essa lesão aqui durante o trajeto, né? Isso tudo é causado pela onda de choque. Quanto maior a potência da arma, mais essa lesão fica grave, e ele se chocou lá e saiu lá do outro lado. Tudo isso aqui é fragmento metálico do projeto de arma de fogo. Tá? E aí é uma lesão que tem alta taxa de infecção, muitas dessas infecções são precoces, ocorrem nas primeiras semanas de internação por esse tipo de lesão e vão envolver todas aquelas complicações infecciosas, principalmente bacterianas, que nós descrevemos nas aulas anteriores. A leptomeningite purulenta, que é a meningite bacteriana, o abscesso cerebral, a ventriculite, que é a infecção dos ventrículos laterais, e o empiema subdural. Tá? Então, está aqui, ó, um exemplo típico de uma laceração cerebral, então, uma abertura do scalp, uma abertura do crânio e o tecido cerebral lacerado, exposto lá. Frequentemente, isso também se complica tardiamente com epilepsia pós-traumática, porque esse tecido cerebral, muitas vezes, ele vai sofrer uma aderência, como a gente está vendo nessa peça anatomopatológica aqui, ó. Isso aqui é o local onde houve a fratura, né? E é onde o tecido cerebral ele acabou se aderindo e formando uma fibrose aí, ó. Então esse paciente ele provavelmente desenvolveu uma epilepsia pós-traumática antes de falecer por outras complicações. Aqui o cérebro que saiu daí, lá, onde tinha destruição cerebral, e aqui também a mesma coisa. Então a laceração cerebral é quando eu tenho uma lesão do parênquima e das meninges, comunicando esse tecido lesado com o meio externo. Então, obrigatoriamente vai ter que ter uma fratura cominutiva do crânio e obrigatoriamente vai ter que ter uma exposição do scalp, da pele do crânio. No outro lado, eu tenho a contusão, onde eu vou ter a lesão do tecido cerebral e das meninges, mas não vou ter essa comunicação com o meio externo, tá? Então, é uma lesão cerebral fechada,
né, onde pode até haver fraturas lineares ou cominutivas, mas as meninges vão estar íntegras e não há solução de continuidade do tecido nervoso. Não tem exposição de massa encefálica que obrigatoriamente tinha na laceração cerebral. É o tipo de lesão mais frequente nas pessoas que morrem por TCE causados por quedas e agressão. Nos acidentes de trânsito, eles ocorrem em quase metade dos casos. A lesão depende de impacto sobre a cabeça, provocada principalmente por aceleração e desaceleração de alta intensidade. O mecanismo básico resulta do impacto da superfície interna do crânio contra a superfície cerebral, por isso essas contusões são mais comuns no lobo frontal e no lobo temporal, que estão apoiados sobre a base do crânio, que tem mais irregularidades, se vocês lembrarem lá da anatomia da cabeça e pescoço e anatomia da base do crânio, vocês vão lembrar que na região do assoalho do temporal e o assoalho do frontal, que é o teto da órbita, tem mais irregularidades. Então, o cérebro chacoalhando dentro da cabeça, indo de encontro a essas irregularidades, é que vai gerar esses danos no tecido, essa contusão, tá? Os tipos estão relacionados pelo tipo de trauma, então eu tenho a contusão por fratura, quanto a área de contusão está relacionada ao osso que está quebrado. A contusão por golpe, quando a área do tecido cerebral que está contundida está no lugar onde a força atuou do impacto. A lesão por contragolpe, quando a área de lesão de contusão cerebral está no local geralmente oposto aonde ocorreu o impacto. Por exemplo, o indivíduo caiu de costas, bateu com a região occipital no chão e teve a contusão no lobo frontal. Ou vice-versa, caiu de cara no chão, bateu frontal no chão e teve a contusão no lado occipital. E a contusão que ocorre também na hipertensão intracraniana pela hérnia encefálica, comprimindo o tecido cerebral e levando à lesão hemorrágica desse tecido. Então, aqui nós temos as regiões mais comuns, as contusões hemorrágicas do lobo frontal e da ponta do temporal, aqui já num caso mais tardio, né, de sequela, de cavitação, onde havia lesão semelhante a essa aí, tá? Essas lesões, elas geralmente, se elas não vierem acompanhadas de outras lesões associadas e envolverem essas áreas pouco importantes, como a base do frontal, né, os giros e sulcos orbitários, que praticamente não têm função importante nenhuma, elas podem ter evolução bastante favorável, o paciente recuperando sem déficit neurológico. Aqui a imagem da tomografia da contusão cerebral, aqui uma contusão por fratura, então tem uma fratura imediatamente abaixo no lobo frontal, essa área de contusão com edema cerebral adjacente. E aqui no lobo temporal é a mesma coisa, a área de hemorragia de contusão ladeada por edema cerebral. Nesse caso aqui, sem evidência de fratura, se o indivíduo sofreu o golpe desse lado, é uma contusão por golpe. Se esse indivíduo sofreu o golpe do lado de cá, essa é uma contusão por contragolpe. Tá? A próxima lesão é a lesão axonal difusa, também chamada de LAD. É a lesão causada diretamente por trauma, por aceleração e desaceleração da cabeça, a principal causa causada pelos impulsos, né? Representa o espectro mais grave da lesão axonal por trauma. É encontrado em até 80% dos indivíduos que vão morrer por acidente de trânsito causado pelo TCE. É a principal responsável pela morbidade e mortalidade do TCE não acompanhado de lesão expansiva. Então, aquele paciente que entra em coma imediatamente após o trauma e morre precocemente pelo trauma de crânio, e na tomografia você não viu nenhum hematoma, nenhuma contusão, nenhuma fratura importante, representa o substrato anatômico da inconsciência que se instala na grande maioria dos pacientes no momento do trauma, aquela condição que o paciente bateu a cabeça e desmaiou. Esse desmaio é por uma lesão axonal difusa, tá? E é também o substrato anatômico do estado vegetativo persistente, que pode acompanhar até 3% dos pacientes vítimas de TCE. Pode ser encontrada também após queda de grande altura e da própria altura e em danos provocados por alguns esportes ou em agressões.
o que nós vamos encontrar aí? Basicamente, a lesão do axônio, né? Que é através de micro-rupturas desses axônios, geralmente na substância branca dos hemisférios cerebrais, no corpo caloso e nas áreas corticais imediatamente abaixo do córtex cerebral, tá? Essas lesões, elas são caracterizadas, vou voltar aqui, desculpa, vou voltar aqui. Elas são caracterizadas por esses achados aqui, essas inclusões vacuolares, né, ou esferoides nos axônios. Então, isso tudo aqui são os axônios danificados nessa coloração imunohistoquímica. Essa é a base da lesão axonal difusa. Todas elas vão ter isso aqui. Aí, o que vai acontecer? Se além disso, né, eu tiver associado uma lesão hemorrágica no corpo caloso, eu tenho a lesão axonal grau 2. Se for só a lesão axonal dos axônios, eu tenho o grau 1. E se tiver a lesão no axônio, mais a lesão hemorrágica no corpo caloso, mais a lesão hemorrágica no tronco encefálico, principalmente no mesencéfalo, eu tenho o grau 3. Grau 1 geralmente tem um prognóstico favorável. As lesões axonais com hemorragia em corpo caloso e ou com hemorragia em tronco encefálico geralmente vão evoluir com mortalidade e com estado vegetativo persistente. Tá? Como a gente descreveu, ela depende de forças de aceleração e desaceleração no momento do trauma, que vão produzir rotações bruscas da cabeça, principalmente na direção lateral. E é por isso que ela é também a base da lesão que nós vamos ver na encefalopatia traumática crônica, porque normalmente ela é observada nos nocautes. Toda vez que o indivíduo é nocauteado em uma luta de boxe, em uma luta de MMA, ele está sofrendo uma lesão axonal difusa. Aquela inconsciência do nocaute, ela é por uma lesão axonal difusa. E vocês já observaram, ou já tiveram a oportunidade de ver alguém descrevendo, né, muitas vezes na narração desses esportes, que qual que é o golpe ou o tipo de golpe que mais comumente leva ao nocaute? Quando eu gero um impacto sobre a cabeça, produzindo a aceleração dela, e ao mesmo tempo eu rodo essa cabeça, eu produzo um giro desse crânio. Então, geralmente no boxe, é quando a gente acerta um impacto, né, um soco na região da mandíbula, né, onde a gente acelera essa cabeça e, ao mesmo tempo, gira o crânio rapidamente, levando ao estiramento dos axônios na substância branca e levando à lesão axonal. Então, aquele paciente, aquele indivíduo lutador que entrou em nocaute, que perdeu a consciência, ele teve naquele momento uma lesão axonal grau 1. Quanto mais rápido ele acordar daquela inconsciência, melhor é o prognóstico dele. E quanto mais tempo ele ficar inconsciente, mais grave é o prognóstico dele. Tá? Então, geralmente, todas as perdas de consciência imediatas no trauma, inclusive a concussão cerebral, que é aquela perda temporária da consciência associada a um período de amnésia pós-traumática, quando o indivíduo esquece do que aconteceu com ele, é causado por uma lesão axonal difusa. Tá? Então, a graduação, como a gente falou, grau 1 apenas a lesão dos bulbos axonais, grau 2 a lesão do axônio mais hemorragia no corpo caloso, e grau 3 lesão dos axônios mais hemorragia no corpo caloso, mais hemorragia no tronco encefálico. Então, a lesão axonal, com esses incrustados esferoides aí, a hemorragia do corpo caloso, grau 2, ó, aqui uma ressonância mostrando sangramento no corpo caloso, e o grau 3, lesão hemorrágica no corpo caloso, mais lesão hemorrágica no tronco encefálico, né? Outra lesão, o hematoma extradural agudo, coleção de sangue entre o osso e a dura mater, levando ao descolamento da dura mater e o acúmulo de sangue coagulado nesse espaço,
como está representado aqui, o crânio, tá? A dura mater íntegra e grande coágulo agudo comprimindo o tecido cerebral. Causado especialmente por quedas e os acidentes automobilísticos, encontrado em 8 a 15% das vítimas fatais de TCE por causas diversas, resulta do impacto direto sobre a cabeça, tá? Mas menos intenso do que o produzido por lacerações cerebrais. Em 95% estão associadas à fratura do crânio e ocorre predominantemente em adultos jovens do sexo masculino. Por que é raro em crianças e idosos? Porque nas crianças pequenas e nos idosos acima de 70 anos, a dura mater é mais aderida ao osso do crânio, então é mais difícil descolar ela e formar o hematoma, tá? A sede mais comum é a região temporal, porque o osso é mais espesso, principalmente a porção escamosa dele, que é na superfície do crânio, tá? Essa região aqui, ó, que é a região escamosa, por causa do contato íntimo com a artéria e veias meníngeas médias, que estão representadas aqui e aqui, tá? E que também nessa região, além do osso ser mais fino, é mais fácil descolar a dura mater do osso aqui do que no resto do crânio. É a chamada zona descolável de Marchand. Os neurocirurgiões chamam assim, porque é mais fácil a gente separar a dura mater do crânio nessa região. Então, junta situações que são favoráveis à formação do hematoma estrutural. O osso é mais fino, sujeito a fratura. Tem uma artéria que atravessa esse osso. A dura mater está menos aderida ao crânio aqui. Então, a ruptura dela vai acumular sangue aí. Também pode ser por rompimento da veia e não da artéria menínea, e também pode ser causado por ruptura dos seios da dura mater e das veias dos ossos do crânio, né? Então, vai mostrar aqui, ó, coleção de sangue comprimindo o crânio fechado, ainda com a dura mater, né? E pode causar também hipertensão intracraniana e hérnia de Uncus. Aqui o Uncus do lobo temporal deformando o tronco cerebral, empurrando ele para lá e produzindo uma hemorragia lá. Então, uma contusão do tronco cerebral produzida por uma hérnia que foi empurrada para lá por um hematoma extradural, tá? O aumento progressivo do hematoma, desde a pancada até o sangue se acumular no espaço extradural, explica em muitos pacientes o período assintomático após o trauma, né? E que em algumas horas depois é que vai aparecer o sinal e sintoma, né? O dano neurológico, a diminuição do nível de consciência, a cefaleia progressiva, por exemplo, tá? Os sintomas resultam da compressão pelo hematoma, da hipertensão intracraniana que isso vai gerar, da hérnia de Uncus, né, no caso aqui, que vai causar o quê? Nós já vimos lá na hipertensão intracraniana. Vai causar desse lado aqui a midríase, a dilatação dessa pupila do olho desse lado, e vai causar uma hemiplegia contralateral, pela compressão do trato córtico-espinhal, que está descendo aqui, ó, na base do pedúnculo cerebral lá, tá? Aqui é como que ele aparece na tomografia, é uma imagem hiperdensa, sangramento ativo, adjacente ao osso e formando uma convexidade, empurrando o cérebro lá, ó. Olha o sinal da hérnia subfalcina, o cérebro está sendo forçado por debaixo da foice do cérebro, os ventrículos foram parados lá de lá, significa que as estruturas da linha média estão desviadas para o lado contralateral. O quanto precocemente eu retirar isso aqui através de uma drenagem cirúrgica é que eu vou diminuir o dano sobre esse tecido cerebral. Outro caso aqui, ó, na região temporal, associada a uma contusão cerebral por contragolpe, ó. A lesão, o golpe ocorreu aqui com a fratura aqui, ó. O impacto foi aqui, fraturou o osso temporal, produziu esse hematoma, sacudiu o cérebro lá, ele bateu contra o osso íntegro lá do lado de lá e formou uma contusão cerebral por contragolpe no outro lobo temporal do paciente lá. Tá? O hematoma subdural, ele pode ser agudo,
subagudo ou crônico. E a gente vai colecionar sangue agora entre a dura mater e a aracnoide. O hematoma subdural agudo é encontrado em 10 a 30% dos TCEs graves. As principais causas são as quedas, as agressões e os acidentes de trânsito, sendo as duas primeiras responsáveis por 70% dos casos. No hematoma subdural crônico, o trauma inicial pode ser banal, especialmente em idosos, surgindo a sintomatologia semanas ou meses após o evento, que quase sempre levam o paciente a não se lembrar que sofreram o impacto. Então, é comum que um indivíduo de 70 anos sofreu uma pancada banal na cabeça, por exemplo, um escorregão durante o banho que bateu a cabeça contra a parede do banheiro, sem grandes danos, o paciente não desmaiou, não teve dor de cabeça, não teve nada. Então, ele vai esquecer que aquilo aconteceu e semanas até meses depois o sinal surge, como, por exemplo, uma crise convulsiva, surge uma dor de cabeça, surge um déficit neurológico, o paciente acorda um belo dia com uma hemiparesia, e aí vai para o hospital, faz um exame de imagem, que nós vamos ver aqui a característica, e vê lá que tem sangue crônico no espaço subaracnoide, comprimindo o tecido cerebral dele. Tá? Então, o hematoma subdural crônico geralmente é um hematoma do idoso. Tá? A biomecânica do hematoma subdural está relacionada com aceleração de alta intensidade e curta duração, vai movimentar a cabeça e o cérebro lá dentro, tá? E isso vai fazer com que haja a ruptura dessas veiazinhas aqui, ó, que atravessam o espaço subaracnoide, a dura mater está aqui, a aracnoide está aqui, tá? Atravessam levando a drenagem de sangue do cérebro para os seios venosos da dura mater. São essas veias que vão romper e vão formar o acúmulo de sangue entre a dura mater e a aracnoide. Então, aqui está o hematoma subdural agudo, tá? Então, aqui estão vendo que você abriu a dura mater. Ele está debaixo da dura mater. Lá no extradural, ele estava acima da dura mater. A dura mater está íntegra, o hematoma está por cima dela. No subdural, o hematoma está por baixo da dura mater, né? O hematoma subdural agudo é formado só por sangue, como esse que vocês acabaram de ver aí, tá? O hematoma subdural subagudo é constituído por uma mistura de sangue líquido e sangue coagulado, tá? Desenvolve até 2 a 14 dias após o trauma. E o hematoma subdural crônico consiste num líquido turvo e escuro, com quantidade variável de sangue fresco, que surge mais de 14 dias após o trauma. Então, tá aqui, ó. Hematoma subdural agudo, coágulo sanguíneo puro. Hematoma subdural crônico, subagudo, que tem sangue mais novo e sangue mais velho, com hemoglobina degradada. E hematoma subdural crônico, que quase que não tem aparência de sangramento nenhum, só esse líquido escuro, um amarelo bem escuro, e que às vezes tem pequenos focos de sangue agudo. Uma outra característica, que o hematoma subdural crônico frequentemente é bilateral, como vocês estão vendo nessa peça, né? Vocês têm o do lado esquerdo e do lado direito, tá? E o hematoma subdural agudo, ele é unilateral. Tá? Aqui a aparência deles na tomografia. Hematoma subdural agudo, sangue hiperdenso, de justo posto ao osso, né, porque ele está logo abaixo da dura mater, empurrando o cérebro agora não mais com uma convexidade, sim com uma concavidade, porque ele acompanha a anatomia do espaço subdural, ele acompanha a superfície do cérebro e deslocando as estruturas da linha média, produzindo hérnias encefálicas. O quanto antes isso sair daqui, toda essa compressão se desfaz. Aqui o hematoma subagudo, ele já tem uma coloração já bem próxima do cérebro, né? Então, se a gente não ficar esperto, a gente nem observa, né, que o cérebro está aqui, isso aqui é hematoma. E o crônico, que ele é hipodenso, podendo chegar bem hipodenso, quase igual o líquor aqui, ó, mais escuro, também com uma concavidade, empurrando o tecido cerebral. Hematoma subdural agudo, hematoma subdural subagudo, hematoma subdural crônico. Tá?
e as duas condições especiais relacionadas ao trauma. A síndrome da criança espancada, também chamada de shaking baby, né, que é a síndrome da criança sacudida, normalmente é uma forma comum de maus tratos sobre a criança, onde o adulto muitas vezes não tem paciência com a criança chorando, né, e sacode a criança em suas mãos, fazendo movimento de aceleração e desaceleração da cabeça e da região cervical. Isso vai levar às seguintes lesões nessa criança: hipertensão intracraniana secundária ao inchaço do cérebro, lesão cerebral por hipóxia, porque vai comprometer os centros respiratórios na região cervical e bulbar, hemorragia subdural aguda, frequentemente bilateral, hemorragias na retina e na bainha do nervo óptico, associada nos casos mais graves a descolamento da retina, e fraturas de crânio. Tá? O estiramento da junção crânio-cervical durante os movimentos de hiperextensão e hiperflexão levam à hemorragia epidural na medula espinhal cervical, e isso leva à apneia por compressão do centro respiratório. Em decorrência da apneia, surge a lesão cerebral hipóxia, edema cerebral, hipertensão intracraniana e coma. A hemorragia subdural e as hemorragias na retina decorrem da atuação de forças de impulso no momento do traumatismo, provocando movimento diferencial, respectivamente, entre o crânio e o encéfalo, com rupturas das veias pontes e consequente hematoma subdural agudo, e na interface do corpo vítreo com a retina, com ruptura dos vasos retinianos, levando à hemorragia na retina. Tá? E a outra condição é a encefalopatia traumática crônica. Engloba alterações progressivas recorrentes de traumas crânioencefálicos repetitivos ao longo de anos, normalmente associado à prática de esportes como boxe, luta livre, futebol americano, rugby, hóquei no gelo, esqui e o nosso futebol. Aí entram, inclusive, indivíduos famosos que já faleceram por essa doença ou vivem atualmente intensamente sequelados por essa doença, como foi o caso de Muhammad Ali no boxe, Maguila no boxe, né? Heleno da Silva no futebol, o inventor da bicicleta, né? O inventor da jogada de bicicleta, jogador craque do Botafogo, morreu, inclusive teve internado no final da vida dele aqui em Barbacena, em hospitais psiquiátricos, né? Por lesões que são pequenas, crônicas e repetitivas por impactos frequentes sobre a cabeça, né? Nas lutas, em geral, pelos nocautes, e nesses futebol, rugby, rock, por causa do impacto da cabeça, mesmo até por cabeçadas, né? Por exemplo, o Heleno de Freitas, ele não foi porque ele batia a cabeça no crânio, foi porque ele dava cabeçada na bola. E no tempo dele, a bola de futebol era de couro duro, rígida, né? Então, hoje a bola tem outra tecnologia para se evitar isso. Mas isso aqui, em países sérios, que preocupam com a prevenção, já há toda uma preocupação com isso aqui. No futebol americano, se o cara sofreu uma concussão durante o jogo, ele não volta para a partida. Quem já assistiu futebol americano aí vê que muitas vezes o jogador ele machuca pé, articulação, joelho, ele vai para o intervalo e volta, se ele melhorar a dor. Mas se ele teve uma concussão, se ele desmaiou, se ele ficou confuso lá porque bateu a cabeça no outro, bateu a cabeça no chão, o médico é obrigado a entrar no campo, a retirá-lo, e ele vai para o vestiário e não volta mais naquele jogo. E ele só pode voltar no jogo seguinte se ele for examinado por um médico independente, não pode ser pelo médico do clube, né? Para não ter nenhum viés de favorecimento ao clube, para ter certeza que ele recuperou daquela concussão para ele jogar novamente. Países desenvolvidos estão preocupados até com a formação de crianças no nosso futebol. Existem países da Europa onde o futebol infantil ele não permite as jogadas com cabeçada na bola, só o uso dos pés para jogar futebol.
não incentiva a criança a cortar a bola de cabeça, a cruzar para cabecear, nada disso, justamente para prevenir esses impactos, né? Também pode ocorrer e é descrita em veteranos de guerra, né, que foram expostos à explosão, né, artefatos explosivos pela onda de choque, tá? E o achado mais característico é a deposição de proteínas que vão gerar o dano neurológico permanente e progressivo, que é a mesma coisa que acontece também nas demências da doença de Alzheimer, por exemplo, onde há também a deposição da mesmo tipo de proteína, que é a proteína tau hiperfosforilada, formando os emaranhados neurofibrilares que vão levar à morte progressiva dos neurônios, né? Pode haver também deposição de beta-amiloide, que a gente viu lá nas doenças cerebrovasculares genéticas, né, de origem genéticas, tá? E alguns pacientes com encefalopatia traumática crônica apresentam também outras doenças degenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica, que foi a doença do craque de beisebol americano, que é o Lou Gehrig, né, que é uma figura hoje associada à esclerose lateral amiotrófica, a ELA, né? Ele desenvolveu ELA por encefalopatia traumática crônica. Aí aqui o Muhammad Ali, né, no auge da sua carreira, também outra vítima da encefalopatia crônica. Clinicamente, o paciente vai evoluir com perda da memória recente, alterações comportamentais e da personalidade, declínio cognitivo, parkinsonismo, distúrbios da fala e da marcha. Se vocês olharem o nosso querido Maguila, né, que é o nosso campeão de peso pesado, tem tudo isso aí. Ó. Tem Parkinson, tem atraso cognitivo, não anda mais, não fala direito, corretamente, né? A gravidade das lesões clínicas parece correlacionar com a duração da prática do esporte e o número de traumatismos sofridos. Quanto mais frequente o paciente sofrer traumas, mais comumente ele vai evoluir com isso em algum momento da sua vida tardia, tá? As lesões dependem de impacto, que produz lesões por contato, aceleração e desaceleração, gerando a movimentação angular lateral da cabeça, além de isquemia e dano da barreira hematoencefálica. Os dois últimos explicando a localização preferencial no córtex adjacente aos sulcos e perivascular. A demência de evolução progressiva, conhecida como demência pugilística, que acomete os lutadores de boxe, profissionais ou amadores, e surge em geral após muitos anos da carreira marcada por vários episódios de nocaute, que são pequenas lesões axonais difusas. Foi a primeira evidência de que a prática de alguns esportes pode produzir lesão cerebral traumática, né? E, finalmente, o prognóstico que a gente escreveu lá no primeiro slide, né? Então, o TCE é responsável por quase metade ou até 2/3 da morte nos indivíduos vítimas de trauma em geral, mas também leva a uma grande incapacitação. Indivíduos com incapacidade moderada, que ainda podem ter algum grau de independência, mas estão incapacitados, geralmente são indivíduos que sofreram hematomas intracranianos tratados cirurgicamente, extradural, subdural ou contusões cerebrais, em 75% dos casos, ou pacientes que tiveram lesão axonal difusa grau 1 em 30% dos casos. Então, ou seja, o indivíduo sofreu um TCE, não morreu daquele trauma e teve uma incapacidade moderada. Geralmente é um indivíduo que teve ou um hematoma intracraniano, que pode ou não ter sido tratado cirurgicamente, ou uma lesão axonal difusa grau 1. Indivíduos que evoluíram com incapacidade grave, indivíduo que depende completamente dos outros para a sua sobrevivência. Geralmente tiveram fraturas de crânio cominutivas com afundamento, hematomas intracranianos tratados cirurgicamente e contusões cerebrais. E indivíduos que evoluíram para o estado vegetativo persistente, que vão permanecer em coma, com irresponsividade total ao meio externo, algumas vezes precisando até de tratamento intensivo contínuo,
por tempo variável, podendo ser anos, é o caso do nosso querido Schumacher, né? Eles geralmente tiveram, em 71% dos casos, lesão axonal difusa grave, grau 2 e 3, e em 96% dos casos que evoluíram com esse quadro, tiveram lesão de neurônios no tálamo e no hipocampo. Tá? Então, essas são as consequências do traumatismo crânioencefálico. E como vocês observaram, aquilo que eu descrevi na introdução é a verdade, porque toda a clínica do paciente, tudo aquilo que a gente vai observar na prática, depende da fisiopatologia, depende do tipo de dano que o paciente teve. Então, praticamente, quando a gente chegar lá no oitavo período, na aula de neurologia, que a gente vai falar da clínica do TCE, praticamente é uma repetição dessa aula, com a diferença que lá a gente vai fazer a abordagem do paciente, o que eu faço com cada uma dessas situações. Né? Que medicamento que eu uso para tratar o edema cerebral, como que eu controlo o paciente, qual tipo de paciente eu vou fazer tomografia, que horas eu vou fazer a tomografia. Mas o que a gente vai buscar é a identificação dessas lesões primárias aí. A laceração, as fraturas, as contusões, os hematomas intracranianos, os hematomas subdurais e extradurais e a lesão axonal difusa. Tá certo? Então, eu vou interromper a gravação aqui e a gente segue para as dúvidas, perguntas e respostas.